Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Essa é a última aula dessa série de estudos, a qual nós estamos fazendo sobre conflitos da vida. A partir da semana que vem, domingo principalmente, nós teremos uma aula especial que será feita por uma pessoa convidada, é um projeto da nossa Igreja Nacional junto com a Faculdade de Teologia. Então, desde a quinta-feira até domingo, você vai ter uma escola dominical com tema específico desse momento de Páscoa, né? Então, por conta disso, a gente encerra hoje, com essa aula de hoje, a série Conflito da Vida. E após esse especial de estudos sobre a Páscoa, aí nós vamos começar uma nova série, onde nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus Cristo, né? A gente vai estudar algumas parábolas para entender ali os ensinos de Jesus. E como essa aula é a última dessa série sobre conflitos da vida, onde nós abordamos vários conflitos e quais as soluções bíblicas para resolver esses conflitos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de como a gente pode ajudar alguém que está passando por um conflito na sua vida, né? Então você, por exemplo, pode de repente ser procurado por alguém que está passando por um momento muito difícil. E o que você pode fazer? Como você pode ajudar essa pessoa? Então essa aula vai dar algumas luzes de como funciona um processo de aconselhamento bíblico para que assim você seja ferramentalizado para ajudar alguém e assim ser bênção para alguém. Então fique conosco nessa aula e vamos tratar dessa questão do aconselhamento bíblico à luz, né, daquilo que a gente pode fazer enquanto cristãos, tá certo? Eu gostaria de ler com você esse texto inicial de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, onde Paulo diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, destaquei aqui, né, essa parte que fala: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, né? Essa é a recomendação que Paulo dá para a igreja do Senhor, para a igreja se instruir mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria. Então, além de que alguém pode buscar e procurar você para pedir ajuda sua, para lidar com alguma situação da sua vida, esse estudo também ele vai ser útil também no discipulado. Se você trabalha com discipulado, às vezes é necessário ter um certo conhecimento ali para ajudar a pessoa. Então, faz parte desse aconselhamento mútuo o discipulado também e ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, certo? Vamos orar ao Senhor para que a gente possa começar essa aula dirigidos, instruídos pelo Espírito Santo. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que me dá mais uma vez de abrir a Bíblia e estudar com meus irmãos. Nesse tema tão precioso, Senhor, que é o aconselhamento bíblico, de nós como igreja ajudarmos uns aos outros, no aconselhamento, na admoestação, na exortação. Nos ajuda, Pai, a compreender o processo e nos dá sabedoria, Senhor, de como nós devemos fazer isso. Pois a gente sabe, Senhor, que muitas pessoas passam por muitas dificuldades e às vezes a gente não sabe como ajudar. Então que essa lição, Senhor, seja para nós instrutiva e nos mostre os passos de como é que funciona o aconselhamento bíblico e assim as pessoas possam realmente ficar ferramentalizadas, instrumentalizadas para ajudar uns aos outros. Te peço a tua ajuda e a tua condução em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos trabalhar esse tema sobre aconselhamento bíblico à luz disso que Paulo está instruindo aqui a igreja de Colossenses, né? De que a gente deve aconselhar mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria. E ele começa falando de que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Porque é justamente isso. Não é qualquer tipo de aconselhamento. O que nós vamos tratar aqui é o aconselhamento bíblico, à luz das Sagradas Escrituras. Quais são os passos que ela dá? Não à luz de uma psicologia, não à luz de qualquer outro tipo de terapia, né? Na verdade, assim, essas ciências, elas são muito úteis, sim. Elas têm a sua
seu reconhecimento dentro da sociedade, para casos bem mais sérios de crises, onde as pessoas têm algum tipo de transtorno, algum tipo de patologia, é necessário que busque um profissional desse da área da psicologia, psiquiatria ou qualquer outra que seja dentro de uma coisa séria e reconhecida, né, como científica. Mas existem muitas outras coisas que a gente pode fazer quando a gente resolve querer ajudar alguém, quando a gente resolve, digamos assim, se dispor em ouvir alguém e ser ali para aquela pessoa uma ajuda, um auxílio. Então é possível, existem ferramentas bíblicas claras para que a gente possa adotar e ajudar uns aos outros. E então, para começar, nós vamos ver aqui o caso da vida de Elias e como Deus trabalhou com Elias para que assim Elias pudesse superar um momento difícil que ele passou na vida dele. Então Elias, nesse texto de 1 Reis, do 19 ao 17, nós vamos ver assim que Elias passa da grandeza à depressão e ao medo. No capítulo anterior do 1 Reis, no capítulo 18 principalmente, você tem aquele momento ápice do ministério de Elias, que foi o seu confronto contra os 400 profetas de Baal, onde ele sai ali vitorioso e glorificando a Deus, dando toda a glória para Deus, fazendo com que Israel percebesse que Deus, sim, é o Deus verdadeiro. Então, diante daquela vitória extraordinária, né, o capítulo 19 já vai trazer para nós a parte em que Elias começa a ter momentos de medo e de depressão e como Deus age com ele. Se você lembra muito bem, quando Elias, depois que ele tem a vitória, a rainha, né, Jezabel, ela recebe uma notícia do próprio marido, o rei Acabe, de que os profetas que ela tinha levantado, né, dentro da nação israelita, que eram os profetas de Baal, eles tinham sido humilhados por Elias. E aí Jezabel ficou muito com raiva disso, né? Tanto por conta de que Elias humilhou seus profetas, mas também de ter mostrado ao povo de Israel que o seu Baal, o seu Deus, não é um Deus de nada. Ou seja, Elias não estava confrontando só os sacerdotes e os profetas de Baal. Elias estava confrontando a fé em Baal, que era uma fé vazia, uma fé que não se sustentava em nada. E aquele momento de mostrar quem é Deus de fato, provou isso, que Baal ele não só não ouviu seus profetas, como ele também não fez nada ali. E Deus se revela através da oração, através do pedido, através do que Elias tinha feito ali, onde Deus ele derrama fogo do céu, consome todo aquele holocausto que Elias tinha preparado, e assim mostra para todos os israelitas que o Deus a qual Elias pregava, esse sim é Deus, é real, é verdadeiro e ele age no meio da história, no meio do seu povo. Enquanto que Baal, que foi um Deus estrangeiro trazido por Jezabel, ele não é um Deus de nada. Esse é o pano de fundo, então, que nós vamos estudar, né, na vida de Elias e como Deus trabalha, né, para tirar Elias da depressão e do medo. E aí, para que você acompanhe comigo, né, a jornada de Elias e esse trabalho de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a primeira passagem do versículo 1 a 8. Então, abra aí a sua Bíblia, encontre ela aí em 1 Reis, para que você acompanhe comigo a leitura aqui, a gente faça essa leitura juntos, né? E assim nós possamos devagarzinho ir percebendo a ação de Deus a favor do profeta Elias. O meu texto, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbre, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor,
Tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbre. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, esse aqui é o início do texto em que fala justamente desse momento em que Elias, depois que ele ouve as ameaças de Jezabel, ele fica com medo e aí entra em profunda depressão. A gente percebe que ele está em profunda depressão porque o texto diz para nós isso, quando diz assim: por fim sentou-se debaixo de um zimbre, isso no versículo 4. Sentiu a vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tire a minha própria vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Essa fala dele mostra que ele estava com um conflito existencial, profunda depressão e profundo medo, né? Então esse é o contexto do profeta Elias. E aí como é que Deus vai começar a trabalhar com Elias? O primeiro ponto do que Deus vai fazer com Elias é ir ao encontro dele e criar uma conexão. Então o primeiro passo para um aconselhamento, à luz da Bíblia, é você criar uma conexão, se aproximar da pessoa, criar ali um vínculo com ela e um vínculo que gere justamente respeito, um vínculo que gere ali confiança. Então a pessoa que vai ser aconselhada, ela tem que ver em você uma pessoa de confiança, uma pessoa de respeito, uma pessoa que está interessada e atenta a ela. Ou seja, porque se a pessoa percebe que você não tem interesse nela e de que acha que ela está tendo só mimimi ou que o problema dela não é sério, se ela perceber qualquer indiferença, isso não gera conexão. O primeiro grande desafio do aconselhamento acontece nessa etapa chamada conexão. E é a criação dos laços entre o conselheiro e o aconselhado, com o objetivo de estabelecer um programa de ajuda nesse aconselhamento. Então Deus veio a Elias. Basicamente, ele cria essa conexão. Deus primeiro envia um anjo, né? Essa conexão já se estabelece. Esse anjo mostra-se interesse em Elias, no sofrimento, na dificuldade que ele está passando. E aí, consequentemente, oferece para ele ali alimentação, água, para que ele se sinta bem, para que ele restaure as suas forças, suas energias. Lembra que ele caminhou um dia todo. Estava muito cansado, com sede, exausto, e ainda somando ao medo e à depressão. E aí, por conta disso, nessa primeira aproximação, o Senhor vem e traz para ele ali o alimento. E aí, quando Elias entra na caverna, onde ele passa toda a noite, né? Quando ele vai lá para essa caverna no Horebe, e aí ele ouve a palavra do Senhor, que está no versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então Deus, ele que vem e faz essa conexão. É ele quem se aproxima, é ele quem toma a iniciativa. Muitas pessoas às vezes estão passando por dificuldades, por problemas, e às vezes ela fica até, né, com vergonha de procurar alguém, ou ela não sabe quem procurar. Às vezes ela não tem tanta confiança nas pessoas, principalmente porque o maior problema de uma pessoa que está com problema é tentar buscar a ajuda de uma pessoa que a julgue, que não a entenda. Então esse primeiro passo, que é essa questão da conexão, é justamente isso, é a gente se aproximar dessas pessoas que estão diante dessas dúvidas, diante desses medos, diante desses julgamentos, e ali criar um laço com ela de confiança, de respeito, para que assim essa pessoa se abra, né? Que vai ser a segunda etapa desse processo de aconselhamento, que é a exploração do problema, né? Quando você se aproxima da pessoa, cria o laço, aí essa pessoa pode começar a se abrir para você.
e ela vai expor para você o que ela está passando. Foi o que Deus fez. No versículo 9, que nós acabamos de ler, eu vou ler de novo, o Senhor já se aproximou, o Senhor Deus é um Deus de confiança, né? E aí ele já vai fazer essa parte da exploração, de saber o que está acontecendo. E ele começa justamente fazendo essa exploração com a pergunta. Toda exploração começa com a pergunta. A pergunta de Deus foi: o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Por que você está aqui, Elias? Qual é os motivos que te trouxeram para cá? O que está acontecendo? Né? Isso tudo com um tom de atenção, de compaixão, de empatia, não de crítica, não de ataque, não de repreensão. Né? Então, Deus faz essa pergunta. E aí, no versículo 10 em diante, né, o Elias responde, diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Né? Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a voz do Senhor, né? E disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí, novamente, Elias responde toda aquela questão. Né? Esse é o momento da exploração, onde o Senhor pergunta, e pergunta duas vezes, né, o que Elias estava fazendo ali. É interessante essa questão de Deus perguntar duas vezes. Porque, por exemplo, no caso de Elias, tudo bem que Elias sabia muito bem o que ele estava sofrendo. Né? O caso dele aqui é claro. Ó, ele diz assim: Senhor, o teu povo te abandonou. Quebraram teus altares, levantaram outros para adorar outros deuses. Né? Os teus profetas, por pregar a verdade, foram mortos. E agora que só sobrou eu, eles também querem me matar. E aí isso é que é a causa do medo e da depressão. Muitas pessoas sabem muito bem, às vezes, o que está sentindo, qual é a causa do seu sofrimento, qual é a causa da sua dor. Mas nem todos têm essa habilidade. Muitas das vezes a gente coloca, às vezes, a causa da nossa dor, do nosso a gente às vezes nem sabe o que está sentindo direito. E às vezes a gente acha que certas causas é isso ou aquilo outro. Então, um conselheiro mais atento, ele tenta cavar um pouco mais. Então, quando Deus faz novamente a mesma pergunta, é nesse sentido de cavar um pouco mais. É Deus dando-nos para nós um exemplo de que essa exploração tem que ser um pouco mais profunda, porque às vezes aquilo que a pessoa está sentindo, a causa não é bem o que ela acha. Às vezes é outro problema. Por exemplo, quando uma criança está peralta, muito brincalhona, e gritando, né, dentro de casa, né, com a sua brincadeira, aí de repente os pais ou alguém estoura com essa criança, né? A princípio, a pessoa acha que o fato de ela ter estourado é porque a criança está lá, está brincando e gritando alto. Mas às vezes não é isso. Né? Aquilo foi só o gatilho. Às vezes a pessoa está com um problema já sério, muito mal resolvido, e a causa da criança gritar e ficar lá naquela situação foi só o gatilho para que ela já estourasse. E ela estoura em cima da criança, né? Que é a questão errada. Então, às vezes foi um problema no trabalho, às vezes é um problema de ordem financeira, ou um problema de ordem emocional, enfim. Quando é esse momento de exploração, precisa se fazer mais perguntas e aí tentar voltar horas antes, dias antes desse momento do estouro, desse momento que a pessoa surtou. Porque aí ela vai, de fato, começar a entender o que foi que veio causando ali alguma coisa, gerando um certo estresse, que quando a criança grita, ela já surta. Né? Então, por isso que o Senhor pergunta duas vezes, porque o momento de exploração é um momento que merece ali tentar ver várias questões, descobrir vários
coisas. É como se fosse uma cebola, você vai tirando as camadas, né? Até chegar no núcleo do verdadeiro problema, na raiz do problema. Porque se a gente não resolve o problema na raiz, né? Se a gente tentar resolver coisas de forma superficial, nas camadas da cebola superiores, qualquer outra coisa pode de novo fazer a pessoa surtar. Pode fazer de novo a pessoa, né, se irritar, porque ela não resolveu o problema lá que é o mais sério, o profundo, né? Então, fazer várias perguntas no aconselhamento é muito importante. E claro, nessas horas, né, todo aconselhamento tem que ter sempre um estado de espírito do conselheiro e também do aconselhando, né? Ou seja, o conselheiro precisa estar em espírito de oração, pedindo sabedoria de Deus, porque é nessa hora que Deus, às vezes, vai colocar em nossos lábios a pergunta certa. A pergunta que é aquela que vai direto no problema. Então, é importante esse momento das perguntas. Aí, quando Deus pergunta pela segunda vez, né, o Elias responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Né? Ou seja, essa, novamente, né, é a mesma resposta de Elias, porque ele sabia que o problema era esse. O terceiro passo para o aconselhamento é um planejamento. Então você explorou bem a situação, né? Agora você vai pensar num planejamento de tratamento, porque geralmente algumas situações podem até ser resolvidas fáceis, mas existem outros problemas, outros conflitos na vida da pessoa que merece um processo, né? Passar por um processo de várias conversas, né? Então você precisa fazer um planejamento, né, de tratamento com essa pessoa, onde você vai estudar com ela alguns textos bíblicos, você vai acompanhá-la na questão do que ela vai ter que fazer para poder resolver o problema. Então você planeja os próximos passos, depois que você, né, ao explorar, entendeu qual era o problema, você planeja, né? O aconselhamento, né, adotado pelo Senhor com Elias inclui um plano de ação, que partir da situação do sofrimento em que ele se encontrava até o encerramento, até o momento final. Então Deus começa a dizer para ele o que ele deve fazer. Por exemplo, a partir do versículo 15, diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Então, ou seja, Deus já tinha explorado, né? Ele começou se aproximando, criando conexão, laço. Depois ele explora através de perguntas. Ele faz um plano e esse plano envolve ações. Qual a primeira ação para Elias aqui? É que ele saísse e fosse para Damasco e ungisse alguém como rei. Tinha que ungir lá o Hazael como rei da Síria, né? Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, né? Ou seja, alguém que vai substituir lá o Acabe. Aí também diz: e Eliseu, filho de Cefate e de Abel-Meloá, né, como profeta em seu lugar. Então Deus dá um plano de ação para ele. São 3 ações que ele vai ter que fazer, né? E aí é interessante, né, que Deus traz para ele aqui as consequências daquilo que ele vai fazer. Diz, tipo assim, né, a gente planeja o que você tem que fazer, o benefício é tal, porque todo planejamento tem isso. Os planos de ação e quais são os benefícios que vai se ter depois, né, de ter tido sucesso nessas ações. Isso que é o bom planejamento. O planejamento envolve o que fazer e quais serão os resultados daquilo que o que você pretende alcançar, né, depois que faz aquelas coisas. E Deus diz para ele, quais serão os resultados. Quem escapar à espada de Hazael, que é o rei lá da Síria, né, que vai ser ungido, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, que vai ser o rei de Israel, Eliseu matará. Eliseu é o profeta, né? Também conservei em Israel 7.000, né? Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca
que não o beijou. Ou seja, Deus então ele diz qual vai ser as consequências. Todo o planejamento envolve isso. Depois que você planeja, aí tem a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento é o acompanhamento. Né? Você planejou com a pessoa, diz quais são os passos, diz quais são os benefícios e tem que acompanhar essa pessoa. Tem que estar do lado dela, meio que cobrando dela como é que está o passo a passo. Né? E isso aí, nessa questão de aconselhamento e aconselhado, assim como no discipulado, tem a questão da prestação de contas. A pessoa aconselhada, se ela realmente quiser superar uma dificuldade, superar um conflito, resolver um problema sério, né? Ela precisa de ajuda de alguém e prestar um relatório para essa pessoa dizendo como é que está o passo a passo, porque isso gera compromisso da parte dela. Nenhum problema é resolvido se a pessoa de fato não estiver comprometida em resolver. Né? E aí essa prestação de conta é esse comprometimento. Então, o que se faz no desenvolvimento? Aí eu coloquei aqui para você, né, algumas questões. Ó, no caso do Elias, né, para sair da depressão, houve ação firme, corajosa e persistente, devidamente orientada pelo Senhor. O Senhor orientou completamente o que ele deveria fazer. E aí, né, o conselheiro precisa fazer essas 4 coisas aqui nesse desenvolvimento daquilo que foi planejado. Primeiro, verificar que o aconselhado está agindo como foi planejado. Então você faz essa verificação, né? Pergunta, e aí, como é que está a situação? Fez aquilo? Aquele primeiro passo já foi dado? Né? Segundo, perceber junto, né, eventuais mudanças no curso da ação. Porque às vezes você faz um planejamento e às vezes ele não está muito bem elaborado ou ele encontra alguma dificuldade. Aí a gente tem que perceber com as mudanças, as coisas que estão acontecendo, para a gente replanejar esse curso de ações. Ou seja, ter uma certa flexibilidade no planejamento, porque aí certas coisas que mudam você tem que adaptar para que você tenha sucesso, né, naquilo que pretende. Terceiro, encorajar e orientar o aconselhado para os próximos passos que serão dados. Né? Então, assim, você no começo começou a ver a caminhada, e aí cobra dele, né, como é que está o primeiro passo, tal, aí diz, olha, tem um segundo, né, tem um terceiro. Então vai sempre encorajando. O aconselhamento sempre envolve encorajamento. Né? E por último, né, orar juntos pela ajuda e direção de Deus no processo. Então, sempre, como nós somos cristãos, e esse é um aconselhamento de ordem bíblica, então é necessário que sempre a oração esteja junto, desde o começo até o final do processo todo, quando tiver terminado tudo e alcançado o sucesso, resolvido as dificuldades e os problemas, aí louva e glorifica a Deus. E aí, por último, tem que se pensar que esse aconselhamento, ele tem que ter um encerramento. O aconselhamento bíblico, ele não é uma psicanálise. A psicanálise tem aquela ideia, né, de você fazer muitas sessões por muito tempo, às vezes por anos, né? É uma psicoterapia muito breve, muito longa, né? Muito demorada. Não, o aconselhamento bíblico ele pretende ser uma coisa mais breve, né? De resolver problemas e buscar ajuda de Deus para resolver os problemas, que não demore tanto assim, né? Isso eu estou falando dos problemas, porque discipulado, a gente sabe que discipulado dura a vida inteira, né? Mas quando é para resolver conflitos, os conflitos têm que ter um prazo de validade. Então você, no planejamento, tem que planejar também um encerramento para fechar esse ciclo desse problema especificamente. Se surgir outros problemas, outros conflitos, aí é um novo processo que se inicia. Né? Mas para uma coisa específica de a pessoa está passando por um momento de crise no namoro, crise no casamento, você tem que fazer ali um planejamento com começo, meio e fim, né, bem planejado. A ideia é que o planejamento, né, e esse aconselhamento se encerre com o casal resolvido, no sentido de que eles se reataram, estão bem, voltaram à boa convivência, voltaram ao bom relacionamento, que o casamento está indo bem novamente. Né? Então, se surgir um outro problema, um problema com o filho, um problema não sei do que no trabalho, aí é um outro processo, certo? Então, o encerramento, ele tem que ser planejado também.
né, lá naquela parte de planejamento. Ou seja, a vida e o ministério de Elias não se acaba no meio do problema depressivo que ele estava vivendo. E o aconselhamento não permanece em cena eternamente. Elias muda a página da história de sua vida e segue seu ministério, né, de profeta, que foi de fato o que aconteceu. Elias, depois que ele recebeu de Deus, né, o planejamento e o plano de ação do que ele deveria fazer, ele vai e faz isso tudo, né? Ele unge lá o rei da Síria, unge o rei para Israel e prepara o Eliseu, né? Ou seja, aquele estado que ele se encontrava, né, encontrou um fim. E encontrou um fim na ação, fazendo. Porque uma das coisas muito importantes para a gente vencer um problema nas nossas vidas é agir sempre. Sempre envolve ação e sempre envolve alguma coisa vocacionada, né? Deus vocacionou Elias. Ele tinha um ministério profético. Então, o que Deus diz para ele, olha, o que vai resolver teu problema é você exercer o seu ministério e concluir o seu ministério. Você foi chamado para um propósito. Cumpra o seu propósito. Então, ele foi um profeta de denunciar os erros de Acabe, de Jezabel, de denunciar a falsa religião. E aí ele encerra o ministério dele, ungindo aqueles reis que Deus manda e preparando Eliseu. Depois que ele prepara Eliseu, quando Eliseu, aos olhos de Deus, já está apto para exercer o seu próprio ministério, aí o Senhor arrebata Elias, né? Então tem um encerramento. As nossas vidas também, da mesma forma, Deus tem um propósito para nossas vidas. E a gente tem que trabalhar até que se cumpra esse propósito em nossas vidas. Até Deus dizer, você combateu o bom combate, guardou a carreira e a fé, né? Então, aí o Senhor nos abençoa, nos glorifica, aquela coisa toda. Mas, né, pensando como um conselheiro, nós temos que pensar que todo aconselhado tem que ter lá o início, né, da conexão, né, de exploração, planejamento, desenvolvimento desse plano de ação e concluir ele. Quando conclui, a gente glorifica a Deus por ter tido sucesso. Se não houve sucesso, também glorificamos a Deus. E aí, né, no sentido que tudo devemos dar graça ao Senhor. Mas, quando a gente encerra o processo e não houve uma solução, as coisas não ficaram resolvidas, também é hora, às vezes, de reavaliar tudo, né? De reavaliar tudo e talvez até começar de novo, né? A não ser que você desista da pessoa, mas nós, como cristãos, a gente tem que fazer um esforço dobrado de não desistir da pessoa, principalmente se essa pessoa realmente está interessada em ser ajudada. Porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Quem vai mudar é a própria pessoa. O que eu posso fazer como pastor, como conselheiro, é mostrar os caminhos. Mas quem vai fazer, né, as coisas necessárias para a mudança é a própria pessoa. E a nossa oração é que as pessoas, quando estão passando por dificuldades, vivendo conflitos nas suas vidas, elas se interessem, né, em resolver isso. E ela busca alguém que será o conselheiro para essa ajuda, para essa parceria, para essa caminhada junto em oração e essas atividades a qual nós ensinamos. Mas eu quero encerrar essa lição tratando da qualidade do conselheiro, né? Pensando aqui no conselheiro que é cristão. Então, existem aqui 4 qualidades principais que nós temos que ter como conselheiros. Se a gente não atende a todas essas qualidades, então que a gente trabalhe por isso, porque ser conselheiro é um ministério muito abençoado. A gente ser usado por Deus para abençoar vidas, ajudar as pessoas, é um privilégio muito grande. Então, vale a pena a gente fazer um esforço para poder ter essas qualidades de conselheiro cristão. Quais são essas qualidades? Como você vê aí, é o seguinte. Primeira, ser uma pessoa confiável, disponível e empático. Confiável no sentido do seguinte: a pessoa tem que ver em você alguém que ela confie. Confie no sentido que você está lá para ajudá-la. Que você não é uma pessoa que vai ficar indiferente para com ela, né? Que você vai manter
essa relação e o aconselhamento só entre você e ela, né? Porque uma coisa muito feia de um conselheiro, e aí é uma questão de caráter, né? É quando ele abre para as outras pessoas o problema de um aconselhado. Isso é muito feio fazer. Então, o conselheiro tem que ser confiável, ser uma pessoa disponível. A gente sabe que a gente não está disponível 24 horas, mas quando alguém procura a gente diz, olha, agora no momento eu não posso, mas tal hora, né, me procura de novo, eu te procuro e a gente vai conversar, né? A gente não pode ficar dando desculpa a vida toda. A gente tem que ter um momento disponível para essas pessoas, né? E ser empático, no sentido de querer entender essas pessoas, buscar compreendê-las, ouvi-las, né? Por isso que o segundo ponto é esse, né? O empático, ele consegue ser empático quando ele é um bom ouvinte, né? Quando ele é um bom ouvinte, aquele de realmente buscar ouvir o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando e tudo mais. E aí, juntamente a essa questão de ser bom ouvinte, ele tem que ser ético e paciente. Ético, novamente nesse sentido de que ele tanto vai agir eticamente com a pessoa, né, baseado nos padrões morais da nossa fé cristã, né, mas também ético no sentido anterior que eu falei, que é a pessoa não ficar compartilhando, fofocando para os outros o problema daquela pessoa que ela está aconselhando, né? E paciente no sentido de que a gente tem que ter paciência com as pessoas. As pessoas, assim como nós também somos, né? As pessoas são falhas. Às vezes tem pessoas que se esforçam para resolver o problema logo. Tem outras que têm mais dificuldade, demora mais. Então a gente tem que ter certa paciência com as pessoas. Terceiro, o conselheiro cristão ele tem que ter experiência e maturidade espiritual. Porque assim, a gente só pode ajudar alguém e dar para alguém alguma coisa se a gente tem isso. Então é necessário que o conselheiro ele já tenha uma caminhada na fé cristã, já tenha uma boa experiência com Deus, tenha maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual vai justamente ajudar essa pessoa a ser confiável, a ser empático, a ser um bom ouvinte, a ser ético, a ser paciente. Maturidade espiritual aqui é nesse sentido também, né, de a pessoa ela ser madura para poder ela saber ajudar os outros, poder assim ajudar os outros. Porque se ela não for madura, ela não vai ser bom ouvinte, não vai ser ética, não vai ser paciente, não vai ser confiável, né? Então a maturidade espiritual é muito importante. E por último, é bom que o conselheiro, né, na verdade é essencial que o conselheiro tenha conhecimento bíblico e saiba aplicar, né, esse texto bíblico às questões da vida. Então conhecer as Sagradas Escrituras é muito importante, porque muito do que você vai aconselhar alguém envolve a sabedoria bíblica. Que a Bíblia ele é um livro extraordinário de sabedoria milenar, sabedoria que já está provada que funciona. Então, conhecer a Sagrada Escritura profundamente e saber aplicar esses textos à situação da vida vai ser, né, a chave de um bom aconselhamento bíblico. Então, são essas 4 qualidades que o conselheiro cristão tem que ter para assim fazer um bom trabalho, né, com os aconselhados. Queridos, se Deus coloca vidas nas suas mãos, se pessoas te procuram pedindo ajuda, considere isso um privilégio. Considere um privilégio porque você vai ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Então vale a pena você ter esse conhecimento do que nós falamos desses passos básicos. São simples. É só atentar para eles devagarzinho e quanto você mais pratica, mais você cresce e vai sabendo ter mais habilidade para exercer o aconselhamento bíblico. Então você criar uma boa conexão com a pessoa, né, de laços, você explorar através de perguntas para até descobrir, né, ali a raiz dos problemas mesmo que está causando aqueles conflitos, os problemas, os sofrimentos que a pessoa passa. Depois você faz um planejamento junto com a pessoa, de um plano de ação do que a pessoa deve fazer para sair daquela situação difícil. E aí acompanha ela, que é o desenvolvimento. Acompanha ela até terminar o processo e quando tudo encerrar, se foi resolvido, glória a Deus por isso. Você foi instrumento e abençoou a pessoa. Se não resolveu, tenta fazer uma reavaliação de tudo, né? Porque ao reavaliar você pode descobrir que houve alguma coisa ali que não estava certinho. E aí, né, você começa de novo o processo.
sempre com muita paciência, com muito amor no coração e sempre pedindo ajuda do Senhor, porque em oração se cumpre aquilo que Tiago disse. Se falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos sem cobrar nada, sem lançar em rosto. Deus, Ele dá sabedoria. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. O que Tiago quer dizer com isso é que quando Deus dá sabedoria, realmente a coisa vai, a coisa funciona. Amém, queridos? Eu espero que essa lição tenha sido útil para você que quer ajudar pessoas e assim você possa aprender. E assim nós encerramos essa série, mas não deixe de